O Nair caminha na direção dessa garota e fala que ela tem um rosto muito bonito. Ele pergunta como ela vai, fala que ela é incrível e também pergunta qual o nome dela. Ela diz que não vai falar com ele, então ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela diz que não e ele pergunta então por que ela não quer falar com ele. Ela diz porque ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual o tipo dela e fala que além disso ele só está procurando uma nova amizade e pergunta qual o nome dela. E em seguida ele fala que ele já entendeu e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que ela disse que ele não faz o tipo dela e diz que tudo bem. Ele fala que nós vamos ver agora se ele realmente não faz o tipo dela. Ele fala que ele só quer ver o que ela vai dizer e fala que as coisas mudam muito rápido. Ele fala que agora ela quer dar tchauzinho pra ele, que parece até outra pessoa. Ela pergunta se esse carro é dele, ele fala que é claro e pergunta o que ela quer. Ela fala que é muito legal e ele agradece. Ela pergunta qual o nome dele e já ele pergunta por que isso importa. E ela diz por quê e ele pergunta por que o quê. Ele fala que pelo que pareceu, no começo isso não importava. Ela diz que isso foi antes dela saber que esse carro é dele e ele pergunta se ela voltou por conta do carro dele. E como ela diz que na verdade sim, ele fala que ela não está passando uma boa impressão pra ele e deseja um ótimo dia para ela. Ela pergunta se ele tem certeza que ele não quer dar uma volta, mas ele fala que ele não está interessado. Ele fala que ela admitiu que ela voltou por causa do carro e fala que isso é muito louco. Ele fala que ele acha que ela não aceitou o não como resposta e pergunta o que ela pensa que está fazendo. Ela diz que ela quer ver o carro dele por dentro e ele fala que ele não quer perder o tempo dele. Ele pergunta o que ela quer e ela fala que ela quer entrar no carro dele e diz que ali está muito quente, mas ele fala que isso não tem nada a ver com ele. Ela pede uma carona, mas ele fala que isso não vai rolar. E como ela insiste na conversa, ele pede para ela ir para o outro lado. Ele pergunta por que ele a deixaria entrar no carro dele e ela diz porque ali fora está muito quente. Ele pergunta se só porque está quente ele tem que deixá-la entrar no carro dele. Ela fala que talvez eles possam recomeçar. Ele pergunta por que ele daria mais uma chance para ela e pergunta se ela acha que ela merece. Ela fala que acha que sim, mas ele fala que ele não gosta de perder o tempo dele. E ela diz que ela acha que ela vale mais uma chance. Ele pergunta se é verdade e também pergunta qual o nome dela. Ela diz que o nome dela é Cristina e ele pergunta se ela quer mais uma chance com ele. E em seguida diz que se ela realmente quiser vai ter que pedir desculpas e ela fala que sente muito. E já ele pergunta sente muito pelo quê? E ela diz por ter o desprezado. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que ela é dali mesmo. E em seguida ele pergunta se ela pode dar uma volta para ele. Ele pergunta se ela é solteira e como ela diz que sim, ele pergunta quanto tempo e ela diz que há 2 anos. E depois disso ele diz que vai sair. Ele pergunta se então ela está solteira há 2 anos e ela diz que sim. Ele fala que é muito importante essa pergunta pra ele porque tem muitas garotas que traem que ele não quer esse tipo de drama pra vida dele. Ele pergunta quais são os planos dela pra hoje e ela fala que não tem planos, que ela só ia fazer compras. Ele fala que entendeu e pergunta o que tem de bom pra fazer hoje à noite e diz que ele não sabe porque ele acabou de se mudar há pouco tempo. Mas ela responde dizendo que segunda-feira não tem muita coisa acontecendo. Ele pergunta o que ela estava indo fazer de bom e ela fala que nada, que ela só estava relaxando. Ele pergunta o que ela gosta de fazer para se divertir e ela fala que gosta de sair para beber. Ele pergunta se ela gosta de treinar ou se ela só estava caminhando e ela fala que ela gosta de malhar. E em seguida ele pergunta se ela pode dar uma volta para ele. Ele diz que ele só quis ter certeza que ela está malhando direitinho. Ele fala que sinceramente ela não passou uma boa impressão pra ele no começo e ela diz que sente muito. Ele fala que ela tem razão numa coisa, que está muito quente ali e fala que vai ser melhor eles conversarem dentro do carro.
Ela fala que o carro dele é muito legal e ele agradece. Ele pede pra ela falar um pouco sobre ela, mas ela diz que não faz muitas coisas, que ela só estava indo no shopping e que ele poderia levá-la lá. Ele fala que ele não está precisando de nada e pergunta por que ele perderia o tempo dele lá. Ela pergunta se ele a levaria lá e ele pergunta por que ele faria isso, sendo que ele acabou de conhecê-la. E ela diz que pode ser o primeiro encontro dela. Ele fala que num primeiro encontro poderia levá-la para jantar, mas não fazer compras. Ele fala que deu uma segunda chance para ela, mas que mais uma vez ela não está passando uma boa impressão para ele. Ele pergunta o que ela quer e ela diz que ela gostaria que ele a levasse para o shopping. Ele fala que isso não está dando certo e pede para ela sair. E de uma forma irônica, ela pede desculpas por ter tomado o tempo dele e ele fala que realmente ela fez ele perder o tempo dele. Esse vídeo começa com Landon dizendo que essa garota é muito bonita e que ele gostou do cabelo afro dela. Ele pergunta como ela vai e ela diz que está bem. Ele se apresenta e pergunta qual o nome dela, mas ela diz que tem namorado. Ele pergunta qual o nome dela, diz que ele achou muito atraente e que gostou do cabelo dela, mas ela fala que tem namorado e diz que sente muito. Ele fala que já que ela tem namorado, não adianta insistir nisso. Ela pergunta se ele estava querendo saber o nome dela, mas ele fala que não está conseguindo ouvir. Ela repete novamente e ele fala que ele estava. Ela fala que o nome dela é China e ele pergunta se é China e ela diz que sim. Ele fala que é um prazer conhecê-la e ela diz que é um prazer conhecê-lo também. Ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Landon. Ela pergunta o que ele faz e ele diz que já estava indo. Ela pergunta para onde ele está indo e ele pergunta por que ela quer saber. Ela pergunta se ele não quer levá-la para sair e fala que ele disse que ela era bonita. Ele fala que ele disse, mas que ela não estava querendo fazer acontecer. E fala que ela disse que ela tem um namorado e pergunta por que ele a levaria para sair. Ela fala que disse isso, mas que ela não tem, então ele fala que ela é uma mentirosa. Ela fala que ela não é uma mentirosa e ele pergunta como não e fala que foi o que ela disse. Ela diz que ela só estava tentando evitar a conversa e que ela não sabia que esse carro era dele. Ela diz que ela gostou do óculos dele e que ele é bonito. Ela fala também que gostou do tênis dele e ele agradece. E em seguida deseja um ótimo dia para ela. Ela pede para ele esperar e pergunta se ele vai sair assim. Ele pergunta o que ela quer e ela diz que gostou do carro dele, que essa é a cor favorita dela. Ela pergunta se ele vai fazer assim e ele pergunta o que ela quer que ele faça. Ela pergunta se ele vai excluí-la dessa maneira e pede mais uma chance para ele. E ele pergunta chance para quê? Ela diz para que eles possam se conhecer e ele fala que já deu uma chance para ela e que ela deveria ter aproveitado. Ela diz que ela voltou e que agora ela está ali. Mas ele diz que as coisas não vão acontecer no tempo dela. Ela pergunta se ele quer levá-la para as compras e ele pergunta por que ele faria isso. E ela pede para ele dar uma olhada nela. Ele fala que já está olhando e ela fala que ela é linda. Ele fala que o que ele está perguntando é por que ele a levaria para o shopping, sendo que ele nem a conhece. Ela fala que assim ele vai poder conhecê-la, mas ele fala que não precisa levá-la para as compras para poder conhecê-la. Ela fala que gostou do carro dele e ele fala que já entendeu isso e que já agradeceu. Ele fala também que ele não vai levá-la para o shopping, que ela está procurando no carro errado. Ela pergunta se então ele pode dar uma carona até o próximo quarteirão e ele diz que não e pergunta pra quê. Ela diz que ela só está querendo uma carona e que está muito quente ali. Ele fala que está quente porque nós estamos em Miami e pergunta se não é isso. Ela diz que ela já está acostumada, mas que ela gostaria de dar uma volta com ele. E ele pergunta dar uma volta pra quê. Ela fala pra quê, mas ele a interrompe e fala que ela não merece. Ela pergunta se ele realmente acha isso e ele diz que sim. Ela pergunta se é assim mesmo que ele vai fazer e ele pergunta o que ela quer que ele faça. Ela fala que quer entrar no carro dele e ele pergunta quem ela pensa que é e ela diz que ela é a China. Ele pergunta o que ela faz e do que ela gosta e ela pergunta se ele quer saber do que ela gosta e ele diz que sim. Ela fala que ela gosta de fazer cabelo e ele pergunta se esse cabelo é peruca ou se é dela e ela fala que é dela mesma. Ele fala que ela está mentindo e que deve ser peruca, mas ela fala que não. Ela fala que eles podem se conhecer e pergunta por que ele está perguntando isso e ele fala porque ele gosta de cabelo natural. Ela fala que é o cabelo dela e ele fala que gostou muito. Ela fala que o primeiro passo já foi dado, mas ele fala que não e diz que ela mentiu pra ele no começo. Ela pergunta se vai ser assim e ele diz que vai ser assim. Ela fala que ela acha que ela pode convencê-lo de que ela merece mais uma chance. Ele fala que ele não acha isso e diz que ela já começou errado pedindo para fazer compras. Ele pergunta por que ele faria isso e o que ela trouxe de valor pra vida dele. E como
como ela não responde, ele fala que está fazendo uma pergunta, e pergunta o que ela tem para agregar na vida dele. Ela fala que é a presença dela, e ele fala que não se importa com a presença dela e que não importa com nada disso. Ela pergunta se ele está falando sério, e ele diz que é sério. Ela fala que ele pode levá-la para dar um passeio, mas ele fala que eles não vão para lugar nenhum e que se ela quiser conhecê-lo, eles podem se conhecer ali. Ela pergunta se vai ser assim mesmo, e ele diz que vai ser assim mesmo. Ela pergunta então o que ele faz, e ele fala que trabalha com imóveis e que ele é empreendedor. Ela pergunta se é verdade e diz que ela também. Ele pergunta se ela trabalha com imóveis residenciais ou comercial, e ela diz que residencial. Ele pergunta se com apartamentos ou casas, e ela diz que os dois. Ele pergunta onde eles ficam, e ela diz que ficam por ali. Ela diz que alguns ficam por ali e outros ficam em Nova York. Ele fala que ele já vai embora e pergunta se está tudo bem. Ela diz que na verdade não. Ele pergunta por que não, e ela fala porque está muito quente ali e que ela queria uma carona. Ele pergunta por que ela quer tanto entrar no carro dele, e ela pergunta por que ele está sendo tão rude e diz que ela só está querendo conhecê-lo. Ele fala que ela pediu para que ele a levasse para as compras e pergunta se isso também não foi rude. E ela diz que tudo bem e fala que ele não precisa levá-la para as compras. Ele fala que de qualquer maneira ele jamais faria isso, mas só dela ter perguntado ela já entregou o jogo. E diz que só por conta disso ela não vai entrar no carro dele e que eles não vão se conhecer. Ela pergunta se ele vai deixá-la mesmo ali fora do carro e ele diz que sim e fala que ela precisa aprender uma lição. Ela fala que pelo menos ela tentou e ele diz que é verdade e deseja um ótimo dia para ela. Holanda se apresenta, diz que ela é muito bonita e pergunta qual o nome dela. Mas ela diz, não, muito obrigado. Mas como ele fala que não ouviu, ela repete novamente. Ele pergunta se pelo menos ela não pode dizer o nome para ele, mas ela diz que não. E ele diz que tudo bem. E em seguida ele diz, caramba, essa aí pegou pesado. Quando ele destrava as portas do carro, ela já fica ali olhando. Ele fala que ela está voltando, mas agora é ele que não quer e agradece. Ele pergunta e aí, e ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que obviamente se ele está dentro do carro, então o carro é dele. Ela fala que pode ser emprestado, mas ele fala que ainda assim isso não tem nada a ver com ela. Ela fala que só estava querendo ter certeza e ele fala que ela já estava seguindo o caminho dela e pergunta por que importa se o carro é dele ou não é. Ela fala que realmente não importa, mas que ela gostaria de saber porque ela está tentando conhecê-lo. Ele fala que ela não está querendo conhecê-lo e que nem sequer quis dizer o nome para ele. Ela fala que ela estava na caminhada dela, mas ele fala que ainda assim, agora ela está ali. Ela fala que às vezes é preciso seguir a intuição e que por isso ela está ali. E ele pergunta o que a intuição dela diz. E ela fala que está dizendo que ela deve conhecê-lo. Ele pergunta por quê e ela fala porque ele tem um carro legal e ele pede com licença. Ele fala que então, só porque ele tem um carro legal, agora ela quer conhecê-lo. E como ela diz que sim, ele fala que então isso é sobre o que ele tem. E ela diz que não e fala que também é pela aparência dele e a personalidade dele. Ele fala que se isso fosse verdade, ela teria falado com ele no começo e que é isso que ele está tentando entender. Ela fala que talvez tenha sido a abordagem dele, que também foi uma coisa muito aleatória. Ele fala que ainda é aleatório e pergunta qual a diferença. Ela fala que também a atitude dele, ele fala que está perguntando qual a diferença e que é isso que ele está tentando entender. Ela fala porque ele tem um carro legal e que ele parece ser um cara interessante. Ele fala que não pareceu interessante no começo e pergunta se ele não tivesse esse carro. Ela fala que não é só por conta do carro e que ele também tem um rosto bonito e ele pede pra ela falar sério. Ele fala que ela nem sequer quis olhar na cara dele e em seguida diz que isso é um fato. E em seguida pergunta e aí. Ele fala que ele quer saber por que ela está ali, senão ele vai embora. Ela fala que está ali por ele e ele fala que ela não pode estar ali só por ele. Ele fala que ela pode ser sincera e pede pra ela abrir o jogo. E como ela fica ali sem ter o que dizer, ele fala que então pelo menos ela pode fazer alguma pergunta pra ele. Então ela pergunta em que ele trabalha, ele fala que faz muitas coisas e também pergunta o que ela faz. E ela diz que no momento ela não está fazendo nada e ele pergunta se ela não está fazendo nada. Ele pergunta como ela se sustenta e como ela paga as contas. E ela fala que algumas pessoas pagam a conta dela e ele pergunta se é verdade. Ele fala que isso é interessante e que ele espera que ela não pense que ele é esse tipo de cara porque ele não é de pagar a conta de ninguém. E em seguida diz
diz que isso nunca vai acontecer. Ela fala que não tem nada a ver com isso, mas que ela gostaria de conhecê-lo, e ele pergunta se é verdade. Ele fala que isso é interessante e que se ela realmente quiser conhecê-lo, ela pode entrar. Mas ela diz que não e fala que ela só quer conhecê-lo. Ele fala que ele acabou de dizer que se ela quiser conhecê-lo, ela pode entrar. Então ela diz que tudo bem. Ela fala que ela gosta muito de azul e ele pergunta e aí? E como ela não responde nada, mais uma vez ele pergunta e aí? Ela pergunta o que eles vão fazer, se eles vão se conhecer ou ele fala que é por isso que eles estão ali e que se ela quiser fazer alguma pergunta, ela pode fazer. Ela pergunta se ele é dali mesmo, mas ele diz que não, fala que ele é de Nova York, mas que ele se mudou de Houston. Ele pergunta o nome dela e fala que até agora ela não disse o nome pra ele. Ela fala que o nome dela é Dominica e ele pergunta Dominica e ela diz que sim. Ele pergunta se ela fala espanhol, mas ela diz que não. Ela diz que ela fala 5 línguas diferentes, mas espanhol não. Ele pergunta quanto tempo ela está morando nos Estados Unidos e ela diz que há 4 anos. Ele pergunta se ela está gostando e ela fala que depende e diz que algumas pessoas têm uma energia estranha. Ele fala que entendeu e em seguida pergunta em que ela trabalha e ela fala que trabalha às vezes como modelo. E em seguida diz também que os pais dela são muito ricos. Ele fala que então ela fica de boa sem fazer nada, mas ela diz que não e fala que ela ajuda os pais dela nos negócios. Ele pergunta que tipo de negócio, ela fala que é uma grande empresa de isqueiro. E em seguida diz também que é uma empresa muito grande e conhecida na Europa. E em seguida ele também pergunta se ela é solteira e ela diz que não, mas que eles podem fazer isso acontecer. Ele fala que então ela não é solteira e ela diz que não, mas que eles podem fazer isso acontecer de forma discreta se ele quiser. Ele pergunta se é verdade e aconteceu o que exatamente. Ela fala que está dizendo sobre eles dois. Mas ele fala que isso não vai acontecer porque ela é interesseira e pede pra ela sair. Ele fala que ela só está ali por conta do carro e do dinheiro dele e pede pra ela dar uma olhada na câmera. E em seguida ele diz que agora todo mundo vai saber que ela é interesseira e pede pra ela sair.